Olá, chegamos à aula 5 de psicanálise de Freud. Agora, ainda dentro dos estudos sobre a histeria, volume 2 da coleção das obras completas do Freud, eu trago uma análise que o Freud faz dos primeiros tempos do método catártico. Então, ele percebe que o método catártico tem questões. O primeiro aspecto que ele leva em consideração é a resistência que surge, às vezes, por parte do paciente. Eu falei na aula 4, eu falei da resistência, por exemplo, da senhora Amy von Nene, que resistia aos comandos de Freud quando ele queria que ela continuasse um certo assunto e ela queria falar de outro. E Freud começa a perceber, então, que existem resistências que são relativas ao profissional que está atuando. A pessoa começa a ter alguma questão com o profissional. Isto é, porque ela tem uma opinião ruim dele, alguém falou mal, ou ela surge um interesse mais erotizado, ou uma oposição, ou algo indevido que aconteceu, sei lá. Então, sei lá não, algo indevido que aconteceu. Então, isso provocaria resistência. Freud percebe também que o método catártico funciona bem em alguns casos, em outros não. Não é tão universal o método. E começa a perceber, inclusive, que às vezes funciona bem nos casos de obsessividade, porque ele começa a atender não só a histeria, também casos de obsessões, né, os obsessivos, que normalmente são chamados pelas pessoas contemporaneamente como TOC, o tal transtorno obsessivo compulsivo, mas a psicanálise não usa essa terminologia, então seria o obsessivo compulsivo. Havia também os casos das fobias, e começa a perceber então o criador da psicanálise que, de certo modo, as histerias são mistas. De algum modo, a histeria está lá, a obsessividade, a fobia, só que haveria algo prevalecente. Além disso, surgiam outras neuroses, tipo neurose de medo, que vem sendo traduzido sempre como neurose de angústia, mas o termo original do Freud é neurose de medo. Então, a pessoa traria uma série de respostas neuróticas com sintomas porque ela tem medo, e esse medo se começa a perceber que é medo relativo ao desamparo. Um outro aspecto que vai ficando claro para Freud é que os eventos encobrem uns aos outros. Já falamos disso a partir do caso de Lucy, e ele então entra com o conceito de lembranças encobridoras. Então, alguma coisa que acontece é disfarçada com outros eventos posteriores que, de alguma forma, alteram o reconhecimento da imagem original. Freud relata, por exemplo, um caso pessoal dele, porque quando ele saiu da Moldávia, a cidadezinha em que ele nasceu, ele se despediu de uma menina que seria prima ou sobrinha, mas filha de um irmão mais velho, parece-nos. Eles brincavam da mesma idade e se despediram. E ele sempre, depois disso, ele sempre teve na vida uma lembrança de algo amarelo no campo, etc. e tal. Quando ele, aos 15, 16 anos, volta à sua cidade natal, ele entra em contato com a cena original. Aquele amarelo das flores no campo era, na verdade, parece que a cor do vestido e uma flor que havia sido entregue por ela a ele na despedida. Então, estaríamos falando de um amor infantil, aos 5 anos. Ele só lembrou da cena quando entrou em contato com a sua cidade de origem e com aqueles parentes. Então, isso fala de lembranças encobridoras. Algo encobre o que está mais embaixo. Então, o inconsciente estaria formado por camadas que se sobrepõem. E o trabalho seria, então, sempre regressivo no sentido de atravessar as camadas para ir do mais superficial para o mais profundo. O nosso trabalho clínico seria sempre feito dessa maneira. Então, essa é uma conclusão bastante interessante, e isso também tem a ver com o uso do método catártico.
Freud começa a perceber certas falhas até na condução dele. Ele também percebe que pode ser que ele não consegue hipnotizar todas as pessoas. E há pessoas que não se deixam hipnotizar. Há pessoas que são hipnotizadas por outras e por ele não. Há pessoas que não são hipnotizadas por ninguém. Então, esta é outra questão que vai surgindo. Essa questão que eu já apresentei, de que as neuroses não são puras, tendem a haver uma prevalecência, então isso também interfere no método terapêutico. Porque, por exemplo, se um tipo de neurose se trabalha bem com a hipnose e o outro não, você não consegue um tratamento integral da pessoa. É outra questão. Então, esses são aspectos importantes para se pensar nesse momento. Eu fico por aqui agora.